sexto ano. E aí, como é que tá sendo? Vocês estão arrumando uma rotina para vocês estudarem direitinho? Eu espero que sim, tá? Porque é muito importante vocês estabelecerem uma rotina de estudos para que a gente possa passar essa fase assim de isolamento social estudando, que é o mais importante, tá? Que a gente não pode perder essa rotina de estudos. Então, na aula de hoje, a gente vai corrigir os exercícios que faltaram do livro e também uma folhinha de exercícios que eu deixei semana passada no site para vocês fazerem, tá? Então, na correção do livro, a gente vai lá na página 252 e tinha dois esquemas, né? Uma situação A e a situação B. Essas duas situações era a representação do processo de degradação da rocha e a formação de uma nova rocha, tá? Então, ali, ó, observe e responda as questões. Letra A. Considere a situação A aconteceu antes da B. Que mudança ocorreu na superfície terrestre ao longo do tempo? Então, se você observar bem, tá aqui no desenho, ó, essas setinhas indicam que é o vento, né, levando. E aqui, ó, temos uma representação de atividade vulcânica, de atividade de manto terrestre, né, ou seja, uma alta temperatura. Isso está ocasionando desgaste do solo. Ao longo dos milhões de anos, está desgastando. Então, com o passar do tempo, essa montanha, ou esse morro, foi parcialmente desgastado. Se você observar, ó, a diferença de uma imagem para outra, tinha um pico aqui dessa montanha e não tem mais, né, na situação B. Então, isso identifica o desgaste dessa rocha. E esses sedimentos gerados por esse desgaste foram se depositando nessa parte aqui, ó, tá vendo? Onde está representado pelo número 2. Letra B. Identifique o tipo de rocha que é formada em 1, 2 e 3. Então, ó, a situação 1 é uma rocha metamórfica. Por que é uma rocha metamórfica? Porque é uma rocha que sofre pressão e temperatura, né, todo o intemperismo, toda a erosão, né, toda a pressão, tanto de peso quanto de temperatura da crosta terrestre. A rocha 3 é uma rocha magmática. Se você olhar aqui, ó, é uma atividade vulcânica. Isso aqui, esse vulcão vai entrar em erupção em algum momento. E esse magma, ele pode extravasar pelo cone, pela abertura do vulcão, vai formar um tipo de rocha aqui, ou ele ainda pode se depositar dentro das câmaras da crosta terrestre, então vai formar um outro tipo de rocha também. E a rocha número 2 é aquela rocha das situações aqui, que é a rocha sedimentar, tá? Então, é a rocha que ocorreu a degradação de outras rochas e esse sedimento se compactou, formando a rocha sedimentar. A letra C. Explique com suas palavras de que maneira foram formadas as rochas indicadas na situação 2, ou seja, como se formou a rocha sedimentar. Então, ó, sedimentos provenientes do desgaste de outras rochas são transportados e compactados. Letra D. Como se forma a rocha representada pela parte 1, né? Pela setinha 1, que é essa aqui. Então, é a rocha metamórfica. Então, as rochas metamórficas se formam a partir de outras que sofreram condições de temperatura e pressões extremas. Aqui na número 2 está falando, é uma imagem representando aquele filme Jurassic Park, né? 2015 e tal. Aí a letra A pergunta: de que maneira você acha que os cientistas conseguiram idealizar os dinossauros apresentados no filme? Isso só foi possível pelos estudos dos fósseis, tá? Então, a presença dos fósseis tem como a gente mensurar o tempo que aquele ser vivo viveu, as condições climáticas, a anatomia do corpo dele. Tudo isso tem como ser pesquisado pelos paleontologistas e dando condições para ter um filme desse, por exemplo, tá? Letra B. Diferente do que é apresentado no filme, até o momento o ser humano não é capaz de dar vida a seres extintos. Por apresentar situações que não são possíveis no decorrer da realidade, o filme apresenta o gênero ficção, tá? Isso não tem muito a ver com ciências, mas a gente está contextualizando com português, que é um tipo de gênero textual, né? Que é a ficção científica.
Número 3, observe a imagem ao lado e responda. Em sua opinião, que tipo de rocha é? Então, pelos estratos da rocha, ou seja, essas camadas visíveis, é uma rocha sedimentar. Porque como a gente viu naquela questão anterior, a rocha sedimentar, ela vai se formando gradativamente pela deposição dos sedimentos. E esses sedimentos vão formando camadas, porque não necessariamente é uma mesma rocha que vai se degradando. Então, pode ser um tipo de rocha que joga um sedimento, depois vem outro tipo. Então, por isso que em algumas rochas sedimentares você vê até a diferença de cores. Essas cores é o tipo de mineral, tá? Letra B, que característica dessa rocha você observou para responder a questão? Então, a presença dessas camadas definidas, né? Esses estratos presentes na rocha. Letra C, esse tipo de rocha poderia conter fósseis? Sim, não, então essa rocha é o tipo geralmente que é encontrado os fósseis. Por quê? Se ocorreu a morte de algum ser vivo, né, uma planta, um ser vivo que seja qualquer, e aquela ossada ou aqueles restos mortais estão justamente no lugar onde está se formando a rocha sedimentar, vai cobrindo o corpo daquele animal, né, daquele resto daquele animal e transformar aquilo num fóssil, tá? Então, os fósseis são normalmente verificados em rochas sedimentares. Na número 4, então a gente tem várias imagens aqui, tá? A imagem de um lugar onde tem uma aplicação de calcário no solo, depois uma fonte revestida por ardósia e a outra é uma pia de granito. Então, todas essas imagens são referências a um tipo de rocha, né? E aí é para a gente ligar. Então, ó, o granito é uma rocha metamórfica. Lembra que o granito é formado dentro da crosta terrestre quando aquele magma não extravasou, tá? Já essa rocha calcária aqui é uma rocha sedimentar. Assim como tem a rocha argilosa, tem o arenito, também tem o calcário. E a rocha ardósia é uma rocha metamórfica, tá bom? Então é só ligar aqui direitinho. Na página 260 vem uma reportagem falando Petrobras confirma a descoberta de petróleo na bacia de Potiguar. Então, aqui está falando para a gente ler e conversar com os colegas sobre esse ocorrido e a formação do petróleo nessa bacia. Então, era para explicar como que ocorre a formação do petróleo. Então, ó, esse petróleo é a decomposição de seres vivos há milhões e milhões de anos atrás. Essas camadas, né, de seres vivos mortos foram sofrendo decomposição e por reações químicas que ocorreram ao longo desses milhões de anos também, alteraram a formação dessa matéria orgânica, fazendo ela ter essa forma oleosa, escura, densa que é o petróleo, né? Número 2, então tem aqui uma reportagem, né? Estão falando do carvão mineral, que é de origem fóssil. A gente já estudou isso na aula anterior, né, de solo, falando que o carvão mineral é um tipo de rocha formado principalmente pela decomposição de florestas, né, há milhões e milhões de anos. E aí a gente fala no texto aqui também sobre a utilização e o carvão mineral utilizado também como combustível e toda a poluição envolvida com isso. Então, na letra A, sublinhe no texto os principais impactos ambientais causados pela utilização desse carvão mineral. Então, aqui, ó, o principal impacto é principalmente a degradação de áreas de mineração. Então, para ocorrer a mineração, tem que escavar o solo. E isso é uma degradação do ambiente, não é? E depois são as emissões de gás carbônico na atmosfera. Isso tudo pode contribuir para efeito estufa, para aumento da temperatura na Terra, destruição da camada de ozônio, enfim, entre outros problemas ambientais conhecidos causados pelo excesso de emissão de gases poluentes na atmosfera. E na letra B, qual é a importância do carvão mineral na atualidade? Então, inúmeras utilizações. Algumas usinas termoelétricas utilizam carvão mineral, porque o calor gerado pela queima do carvão vai esquentar a água, essa água vai virar vapor e vai movimentar as turbinas, gerando energia. Ou pode ser usadas também em indústrias de cimento, papel, cerâmica, né? Ou seja, cerâmicas em geral. A gente está falando de tijolo, de telhas, enfim.
Na atividade da página 68, a gente tem aqui um experimento, né, com duas garrafinhas. Na garrafinha A tem um saquinho cheio de areia e na garrafinha B está cheio de argila. E aí ele colocou a água para ver como é que seria a velocidade da infiltração da água nesse solo. Aí pede para a gente poder assinalar as alternativas verdadeiras ou falsas. Então, letra A água escoa mais lentamente na garrafinha B, pois essa amostra de solo apresenta maior porosidade. Não é maior porosidade, é menor. Lembra quando a gente estudou de solo que a argila ela tem as partículas de solo muito pequenininhas, muito mesmo. E os poros, ou seja, os locais entre as partículas de argila, são muito pequenos também. Isso impede a percolação da água, a infiltração da água. Então, essa água no solo rico em argila tende a se empoçar mais, tá? Então, a primeira opção aqui é falsa. A segunda opção, as partículas da garrafa A são maiores do que as partículas da garrafa B, porque apresentam maior porosidade, com certeza. A garrafa A tem solo rico em areia e as partículas de areia são grandes, robustas. E por serem grandes, os espaços entre elas também são. Então, isso indica que é mais poroso, tá? E na outra é também falsa. Por quê? A amostra da garrafa A apresenta menor permeabilidade? Não é menor permeabilidade. A amostra A é rica em areia. E a areia, ela é mais permeável. Por que ela é mais permeável? Porque ela tem poros grandes. Os poros é onde fica o ar e é onde a água pode passar. Permeabilidade é a capacidade da água infiltrar no solo, tá? Então, é falsa por isso, porque é maior permeabilidade, não menor. E aqui embaixo tá as alternativas agora certinhas, porque a letra B pedia isso, para a gente corrigir as alternativas certas. Página 268, também tem um texto falando sobre a agricultura, o pisoteio do gado, né, principalmente em pastagens, e qual era a consequência disso, né? Então, na letra A, sublinhe no texto os fatores que contribuem para a compactação do solo na agricultura. Então, tá aqui, ó, influência de máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, assim como o pisoteio de animais como o gado, tá? Letra B. No caderno, explique com suas palavras como a compactação do solo pode ser prejudicial para a agricultura. Então, ó, o solo compactado, ele é menos poroso. Se ele é menos poroso, ele tem menos partículas, não é, de ar entre o solo. E isso prejudica a percolação da água, porque todo solo ele precisa ser arado, não é isso? Ele vai ser arado justamente para ele poder liberar essas partículas e os espaços entre elas. Porque quando quando o solo você sofre o processo de plantação, coloca aquelas sementes, precisa regar e a água precisa estar ali nas sementes. Um solo compactado não é um solo onde vai ter as partículas de ar e nem de água. Então, não vai se desenvolver o vegetal como deveria. Página 269. Também tem um textinho falando sobre a areia da praia e a erosão dessas rochas por milhares de anos e tal. Então, letra A, o nome do processo natural da formação da areia das praias, indicado no texto, é a erosão, tá? Esse processo pode ocorrer por diversos motivos, a ação do vento, chuvas, seres vivos nas rochas, entre outros fatores. Na página 269 tem duas plantinhas ali demonstradas na figura A e figura B. E aí dá aqui uma condição falando que numa tem pouco suprimento e de vegetais ali de solo mais rico, né, em nutrientes. E aí ele pergunta, letra A, o que ocorre com o ar presente nos poros do solo quando adicionamos água a ele? Então, ó, os poros entre as partículas de solo são preenchidos pela água, né? Letra B, porque os solos encharcados também não são próprios para o desenvolvimento de muitos vegetais.
Então erroneamente a gente acha que muita água vai ser bom para a planta, mas a água ela tem que ser colocada numa quantidade ideal, porque não é só de água que aquele vegetal precisa. Ele também precisa absorver do solo gás oxigênio, nutrientes, e se tiver um excesso de água ali, a planta também não vai se desenvolver, tá? Porque outros fatores estarão sendo prejudicados. E agora a gente vai lá para os exercícios da folhinha que eu passei para vocês. Então aqui era um relacione as colunas, onde dava as definições do tipo de rocha que a gente viu, né? Então a número 1, rocha formada pelo desgaste, né, devido a chuvas, rios e ventos, é a rocha sedimentar. Infiltração da água em cavernas, que no caso é a estalactite. Vestígios, marcas e impressões deixadas por seres vivos, são os fósseis. E rocha metamórfica, que é rochas magmáticas ou sedimentares que sofreram alta pressão ou temperatura. Nessa parte aqui, dá várias definições sobre o solo, né? A porosidade, permeabilidade e alguns tipos de solo, argiloso, arenoso ou adubado. E aqui a gente tinha só que relacionar. Então, ó, o solo 1, no caso aqui a porosidade, são os espaços preenchidos por ar entre as partículas de solo. A permeabilidade seria a capacidade do solo deixar passar a água entre esses poros. O solo argiloso é um solo rico em grãos bem fininhos, de cor marrom avermelhada, com baixíssima porosidade. Já o solo arenoso é um tipo de solo rico em grãos grossos, né, com alta porosidade e permeabilidade também. E o solo adubado é rico em matéria orgânica e tem coloração escura. Na número 3, fala sobre intemperismo, que é o desgaste das rochas ao longo do tempo, fazendo a transformação delas. E o intemperismo é um tipo de ação que ocorre para formar as rochas sedimentares. As colunas que pendem do teto, né, das cavernas, as estalactites, ou as que se formam no chão, as estalagmites, também é um tipo de rocha sedimentar, ou seja, rocha calcária. Aqui é um fóssil, né? Então a gente vê bem a formação do fóssil num tipo de rocha sedimentar. Então também ele pergunta sobre isso. Que tipo de rocha é mais visível? Os fósseis, ou seja, as rochas sedimentares. Essa aqui é para dizer que é verdadeiro ou falso, ou seja, as rochas ígneas ou magmáticas formam-se pelo resfriamento e solidificação do magma. Sim, com certeza. A arenito, utilizado na correção da acidez do solo, é uma rocha metamórfica? Não, não é uma rocha metamórfica. A arenito é uma rocha sedimentar, tá? As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos, sim. Basalto, utilizado na construção civil, é um exemplo de rocha ígnea extrusiva, ou seja, formada fora, quando o magma extravasa pela montanha, né? E aquele magma resfria do lado de fora na superfície terrestre. Aqui, gente, esse é um texto bem interessante, bem importante, falando sobre a mineração, a extração do carvão mineral e os perigos para a saúde e para o meio ambiente que isso pode trazer. Então, vamos lá. Como a extração do carvão mineral pode prejudicar o meio ambiente? Então, essa drenagem que ocorre lá dentro da mineradora, essa drenagem ela utiliza produtos químicos que acidificam a água. Então, essa drenagem ácida, ela vai causar alterações no solo e na água subterrânea, porque essa água tende a percolar entre as partículas de solo, né? Então, ela vai comprometer toda a saúde ali da água subterrânea e da água também superficial. De que maneira a mineração do carvão pode afetar a saúde dos trabalhadores? Então, os trabalhadores da mina vão ser prejudicados porque eles estão inalando aquele pozinho, aquelas partículas de suspensão de dentro da mina. E isso já vai causar, lógico, uma lesão pulmonar, né, que está falando aqui no texto bastante sobre isso. Essa lesão pulmonar, ela se torna cumulativa. Então, a tendência é esse minerador ter uma vida ali bem com a parte pulmonar comprometida. Já para os moradores dos arredores, a maior, né, causa que pode prejudicar eles
é a solubilização desses minerais na água, contaminando a água superficial e subterrânea. Então, eles não vão poder consumir a água local. E o que a gente sabe que não acontece. Então, essa água local vai ser conduzida a esses moradores e eles vão acabar se contaminando. Além do carvão mineral, cite outros combustíveis fósseis. Então, a gente vai ter o gás natural e o petróleo também. E aqui como que se forma o solo. Então, o solo é formado pela fragmentação das rochas, tá? Por processos de intemperismo que a gente estudou, que são processos químicos, mecânicos ou biológicos de degradação das rochas, que vão liberando as partículas e elas vão se soltando, formando o solo como a gente vê hoje. E além disso, também é misturado a essas partículas a parte orgânica, né? A parte de micro-organismos, de seres vivos em decomposição, que também vai formando. E aqui na segunda pergunta é quais as principais características do solo, que é cor, textura, porosidade e permeabilidade, tá bom? Então, gente, bons estudos para vocês, confirmem aí as respostas direitinho, o gabarito vai ficar disponível, não deixem de corrigir, nem de colocar a matéria em dia, tá bom? E na próxima semana a gente vai entrar com a matéria nova, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.